Paz pessoal, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live aí que eu tenho feito nesse tempo de quarentena aí, essa época que estamos aí reclusos nas nossas casas. Sejam todos bem-vindos, hoje temos uma live muito promissora, eu estou muito animado com a live de hoje que vai ser muito boa. Eu vou chamar aqui o meu pai, o pastor Lorival, para a gente falar sobre dias de juventude, né? Sejam todos bem-vindos, comente aí da onde vocês estão assistindo pra gente, eu vou mandar um salve para vocês. Já coloquei aqui embaixo o tema que a gente vai falar hoje. Bem-vinda aí Isabela, Ana Fabel, sejam bem-vindas. Essas meninas aí valem ouro. Bem-vindo Thaís, Maria Cláudia chegando aí também. Conheço a Maria Cláudia desde pequeno Galileu, era criança ainda, ela já estava lá. Amanda Pedrosa chegando, pessoal de Três Pontas, Maria David, um grande abraço. Canguçu, Luciene chegando aí também. Pessoal de Teresina, Piauí, que legal, gente, sejam todos bem-vindos. Essa live aí a gente vai falar sobre dias de juventude, né? Eu que ainda sou jovem, né? E vou ser jovem por muito tempo, pelo menos de espírito, né? A idade pode chegar, mas o espírito tem que permanecer jovem, pelo menos essa é como eu vejo, né? Ó, o pessoal assistindo aí da Suécia, um grande abraço aí pro Nilson da Suécia, uau, do outro lado do mundo, que legal. Ó, o pessoal aí tá entrando, Igreja Deus e Amor Oficial entrou, é isso aí, meu pai vai fazer pelo perfil da igreja. Tô tentando convencer o Louri aí de fazer o Instagram dele, ele não é muito adepto, mas uma hora ele vai ceder, né? Bem-vindo, gente. Um abraço aí pro Thiago que tá chegando, pessoal de Cotia. Legal, gente. Eu já vou convidar aqui o meu pai para entrar, porque essa live promete muito. Eu não quero ficar muito tempo esperando, não. Então vamos ver aqui se eu consigo chamar meu pai ou minha mãe que estiver assistindo aí pelo perfil da igreja. Se pudesse mandar o convite, às vezes não funciona esse negócio aqui de convidar. Tô apertando aqui, não tá dando certo, mas vamos tentar aqui. Mas é isso aí, gente, sejam bem-vindos, podem mandar perguntas já, eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou fazer pro meu pai sobre dias de juventude. Agora deu certo, vamos lá. Mas se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, a gente vai buscar acompanhar aqui nos comentários para ver se a gente consegue. E aí, Louri, Tudo bem, jovem? como é que você Muita tá? paz. Bem, esperando aí a live, né? Que legal. Acho que vai ser bom, sim, claro. O tema é palpitante. Só não sei se você vai me convencer a fazer esse Instagram aí. Eu mal vou ao WhatsApp, quanto mais ao Instagram. É isso aí, mais uma hora você vai ceder a pressão aí, o pessoal quer te Quem ver, sabe? o Quem pessoal tem muito sabe? carinho por você. Saudade de você e da mãe. Pois é, esse tempo de confinamento não é fácil, não, né? Oi, Aí, mãe, ó quem tá aqui, ó. tudo bem? Um beijo. Que bom, que legal ter vocês aí. Isso aí, gente. Tá muito frio aí na Olha, casa? eu tô de blusa, o pé A- gelado, tá bem a- frio. Aqui deu uma esfriada legal também. Eu tô com uma blusinha aqui. Costumo fazer aqui na minha varanda com a janela aberta mesmo, mas vamos lá, né? Vamos colocar uma blusinha e vamos pra cima. Ah, é, não, tá frio, que aqui tá muito frio. Que legal. Tem muita gente assistindo a gente aí, ó. Priscila Rubio lá do Peru, tem o pessoal da Suécia. Ó, o Adriano Peron assistindo a gente. Que legal, gente. Sejam todos bem-vindos aí. E, pai, eu já vou mergulhar no tema aqui porque é um tema muito bom, assim. Acho que muita gente está bem ansioso para assistir. A gente já está com aí 350 pessoas na live. E à medida que a gente vai falando, vai entrando mais gente. Eu te mandei o versículo. Vou ler para o pessoal aqui o versículo base, né, que deu a origem para o tema. E eu acho que é muito relevante, especialmente para mim e para o pessoal que tem andado comigo, para os jovens em geral, né? Então eu vou ler aqui o versículo e a gente começa a comentar em cima disso. Peguei o versículo lá de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembre-te agora do teu Criador nos dias da tua juventude, enquanto não chegam os maus dias, e antes que se aproximem os anos dos quais venhas a dizer:
não tenho neles prazer. O que esse versículo significa para você, pai? Como é que você interpreta ele? Como é que você entende ele? Então, antes de mais nada, só dizendo ao pessoal que, assim, na Bíblia mais popular que a gente chama, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga, não tenho neles contentamento, né? Uhum. Então, tem o significado, é claro, se existe orientação para se lembrar, porque as pessoas podem se esquecer. Então, poderia cair nessa vertente, mas não creio que seja exatamente o que vocês querem ouvir. Eu creio que vocês querem ouvir justamente sobre a questão de a juventude em si, o que nós produzimos na juventude, o que nós somos a juventude, o que nós plantamos na juventude, porque o versículo fala exatamente isso, né? Uhum. A gente está atento à nossa juventude, estar se lembrando do Senhor, e se lembrar do Senhor não é dizer assim, me lembrei do Senhor hoje, não, é servir a Deus, é dedicar a vida ao Senhor, é entender e a obedecer os seus mandamentos, né? Quem ama a Deus serve a Deus, quem se Uhum. lembra do Senhor serve o Senhor, né? Todo crente verdadeiro serve a Deus. Então, a juventude, todo mundo sabe, eu fui jovem, como você estava dizendo, acho que nós temos essa cara de bolacha, a gente não parece ser muito velho, né? Eu ainda me considero jovem também, mas eu passei, é claro, pela minha fase de juventude. Eu sei como é que é a juventude, impulsiva, impetuosa, né? A juventude, ela gosta das descobertas. A juventude, ela tem os seus arranques, de repente, as suas descobertas, não é? E tem forças. A juventude tem bastante força, não é? E Paulo mesmo fala a respeito da força da juventude, né? Eu vos escrevi porque sois fortes e já vencestes o maligno. E é fortes em todos os aspectos. E a gente gosta de descobertas, a gente gosta de tantas coisas. E é um tempo que a gente também tem que tomar muitas decisões na vida. Na Uhum. juventude, eu acredito que, não sei você, mas eu creio que as grandes decisões da minha vida, elas vieram da minha adolescência e juventude. Sim. Então é um tempo que a gente tem que tomar tanta decisão, a gente tem que tomar as decisões importantes da vida. E não estou falando dessa coisa, escova o dente ou não escova o dente, porque eu já vi tanta gente falar isso, né? Coloca camisa vermelha ou amarela. Não, estou falando de decisões cruciais na vida, né? Sim, sim. E a gente precisa de todas essas decisões. That's mine. Sem querer roubar aí. Que a nossa vida é a soma de todas as nossas decisões, não é? Sim. Incluindo as decisões da nossa juventude. Mas quando eu Poxa, falo isso, eu falo que é você que falou mesmo. Isso é verdade. o That's Mine tá. Não é brincadeira, não. Eu fico feliz quando as pessoas usam as minhas frases, os meu pai, Lourival de Almeida, porque a gente passa tanto tempo, às vezes, filosofando, né? E é muito, muito bom. De forma que, assim, a gente tem que tomar todas as decisões e nem sempre as decisões são boas, principalmente na juventude. A Uhum. gente começa o quê? A gente começa a semear. É, A gente começa a lançar no terreno sementes que vão ser sementes com frutos amargos no futuro. sim. Sabe que quando Salomão escreveu isso, ele já era velho. É, Né? Ele já era velho. E é interessante que ele escreveu isso na velhice. E eu vejo uma inversão na vida de Salomão. Na juventude dele, ele teve uma decisão sábia. Você sim. pede o que você quiser, o que você precisar, ele pediu, não, eu quero ser sábio, eu quero saber decidir. E de repente, na velhice dele, ele decidiu mal. É verdade. Não é indo após outros deuses por causa das mulheres da sua vida e coisas dessa natureza. Então eu creio que a vertente nossa é essa. São as decisões que nós tomamos na vida, na nossa juventude, que elas infelizmente trazem frutos amargos para nós. Se Sim. você ler um versículo antes do versículo 1 do capítulo 12, se você ler o versículo, não sei se é o 9, mas é no É, capítulo 10. 11, último versículo, é 10, né? Uhum. O que é que fala a Bíblia? Recrete, jovem, na tua juventude, Por- mas saiba que por todas as coisas traz a Deus a juízo, não é? Isso em qual capítulo você está falando? Capítulo 11. No 11? É, O último versículo do 11 é: declara o teu coração. Portanto, remova a angústia do teu coração e retire o mal da tua carne, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Então, a tradução popular é essa: recrete, jovem, na tua juventude, porém sabe que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então, o versículo primeiro, na verdade, é um contexto. Uhum. Embora sejam capítulos diferentes, a gente vê o contexto porque, ao mesmo tempo que fala a respeito da recreação desenfreada, que pode, infelizmente, sendo mal colocada dentro da vida do jovem, trazer o juízo de Deus, ou pode Deus trazer juízo sobre a pessoa, sobre o jovem, ele fala para se lembrar do Senhor. Né? Sim. Lembra-te, para que você tome as boas decisões.
Vai Uhum. chegar um tempo, nos versículos abaixo, né, que você vai estar ruim da coluna, vai estar ruim dos dedos, vai estar ruim dos olhos, vai estar ruim dos ouvidos, do nariz, da boca, vai estar podre. Se você lá embaixo, você vê que a velhice, ela, para dizer a verdade, ela apodrece a pessoa. Então, Sim, o que Salomão está dizendo é o seguinte: olha, coloca a sua vida debaixo da autoridade de Deus, lembrando-se dele, para fazer a sua vontade no tempo da sua juventude, para você semear boas sementes, para que na sim. sua juventude você tenha tranquilidade. Mas o assunto é profundo, a gente vai falando sobre ele mais para frente também. Sim, eu acho interessante essa questão que, para mim, a nossa juventude, especialmente adolescência e jovem adulto, né, entre ali seus 15, 25 anos, é uma fase, como você falou, de a gente tomar decisões tão importantes na nossa vida e eu coloco uma delas o nosso casamento. Eu, graças a Deus, Uhum. casei muito bem, você também casou muito bem, tem um casamento muito abençoado, aliás, até me falaram que houve uma visão no casamento de você e da mãe, né? Que alguém viu uma aliança, não lembro direito isso. É, Mas exatamente. só para ilustrar, o versículo está falando exatamente isso que você mencionou tanto sobre semear. Isso eu acho muito importante, porque incrivelmente é uma época que a gente ainda não tem maturidade, a gente está começando a conhecer a vida. Inteligência. E a gente está, assim, tomando decisões tão importantes na nossa vida que a gente vai colher muitas vezes para o resto da nossa vida. Você, por exemplo, tomar uma escolha ruim de casamento, aquilo pode muito bem ser algo, um peso para o resto da sua vida, porque Deus é um Deus de alianças e o casamento é uma aliança inquebrável, a não ser por morte, né, ou por alguma outra cláusula de exceção, que eu não vou entrar no detalhe aqui. Mas eu acho que isso é uma questão que para mim ressaltou no versículo de lembre-se do seu Deus no dia da sua juventude. Isso é muito falado, mas não falam o resto do versículo para que você não se encontre nos seus dias mais velhos lamentando por dias maus, né? Então eu achei essa parte muito interessante porque a Bíblia ela é muito completa, ela fala tudo que o homem planta ele colherá. Não tenha Então dúvida. muitas pessoas não entendem isso, né? E o quão importante é na nossa juventude nós plantarmos coisas boas para que a gente possa colher o resto da nossa vida, né? E também tem Tomarmos uma as boas frase. decisões. Oi, desculpa. Tomarmos as boas decisões, né? Exato, tomar boas decisões. E também tem uma frase que o T.D. Jakes fala, e eu sempre menciono o T.D. Jakes porque eu ouço muito ele. Ele fala: a gente caça na parte da manhã para comer à tarde. Isso é bíblico também, Exatamente. e isso ele está falando sobre aquilo que a gente vai plantar no início da nossa vida. A parte da manhã é o no início, e a parte da tarde já está pendendo para o fim do dia. Isso é obviamente uma alusão à nossa vida, né? Então, eu acho muito interessante esse versículo e por isso que me veio à luz esse tema, né? Em cima disso que a gente está falando, pai, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência de vida. Eu sei que você sempre foi temente a Deus, você sempre acreditou na palavra, mas eu falo sempre o meu testemunho que eu sempre acreditei em Deus, mas eu nem sempre conheci a Deus pessoalmente. Como é que foi esse processo seu de conhecer a Deus, de ter um encontro com Jesus, de ter sua vida de fato regenerada e transformada? Então, bom, eu basicamente nasci num lar cristão, tipo como você mesmo, né? Porque os meus pais vieram para o Evangelho, eu era ainda, eu diria, não era um bebê, mas era uma criancinha ainda, né? Foi quando meus pais vieram para o Evangelho. Então eu gosto de dizer que basicamente nasci cristão, nasci crente, né? Uhum, E só que depois eu tive uma, a gente sabe até dentro dos temas também, a gente acabou, eu acabei tendo uma crise no meio dos meus 15, 14, 15 anos, não é? E eu vim de novo para os pés do Senhor aos 16 anos, uhum. né? Só um E minutinho, pai, eu vou desligar os comentários aqui para o pessoal conseguir te enxergar, depois a gente abre de novo. Mas pode falar. tá certo. Então eu regressei, né? Houve um reencontro depois aos 16 anos de idade. E o interessante, não é que eu me lembro como se fosse hoje o que foi que me motivou a voltar para o Senhor. Na verdade, não é do seu tempo, mas existia um papa chamado João Paulo I, que era chamado Papa Sorridente. E esse papa, ele foi morto. Dizem que a máfia o matou por questões bancárias do Vaticano, que lavava dinheiro da máfia. Dizem, mas não interessa. O que importa é que ele foi assassinado. E eu comecei a associar essa questão do Papa morto
com o Apocalipse. E me Uhum. deu um temor de Deus tão grande. E eu procurei, foi mais medo e temor também um pouco, né? Que eu procurei voltar para a congregação dos meus pais o mais rápido possível. Uhum. Foi difícil, que eu conhecia as pessoas, morria de vergonha de levantar e ir na frente, né? E o pessoal, filho do pastor Vicente, tá lá, então eu morria de vergonha mesmo, né? Mas eu tive que fazer isso. Mas não foi ainda, eu diria, a minha experiência com Deus. Eu tive uma experiência muito grande esse dia, assim, porque eu fui de verdade. Eu fui porque eu estava temeroso do Senhor e eu achava que realmente aquela seria o que foi ferido de ferida mortal e viria mais um só e que seria, enfim, né, o que nós estávamos até comentando esses dias atrás, que queríamos colocar numa Sim. live um dia, uma coisa escatológica, que é bastante complicado, mas é muito interessante também. Mas eu voltei correndo. Mas eu demorei um tempo para ter experiência com Deus. É. Demorou um pouquinho ainda, porque o contato realmente com Deus, quando você sente que Deus realmente entrou na sua vida, ele veio depois de orações, madrugadas, depois de vigílias, não é? Aí sim, batismo no Espírito Santo, aí sim eu pude ter a experiência com Deus, pude ter o contato que a gente precisa ter com Deus para dizer, não, Deus realmente vive em mim e a minha vida pertence ao Senhor e eu vou viver somente para Deus a partir daqui. É. E você tinha, você falou em torno de uns 16, 17 anos, mais ou menos, Estava nessa por época. aí, 16, 15, 16 anos. Entendi. Eu achei interessante um relato que você falou, que você já tinha passado esse processo e a primeira pessoa que foi liberta de uma possessão demoníaca através de você por Deus foi você estava tocando guitarra. Você pode falar um pouco dessa Sim, sim. experiência? Isso já foi um bastante tempo depois, né? Que você sabe que meus pais pertencem até hoje a outro ministério, né? E eu estava em outro ministério e eu tive que sair da minha casa, fui para o interior fazer umas coisas e lá eu tinha um alojamento que era em frente à Igreja Deus e Amor. E ali eu conheci o pessoal da Deus e Amor mais de perto, né? Que até então não conhecia. Comecei a ensinar o pessoal a tocar instrumento, eu achava que precisava de instrumento. Eles tinham um grande grupo lá, mas não tinha muito instrumento. E eu comecei a me envolver ali, daí eu acabei voltando depois, terminei o que tinha que fazer e voltei para casa do meu pai e aí eu vim para Campinas, na Igreja Deus e Amor de Campinas. E ali eu comecei ali com os irmãos orar, buscar a Deus e tal, e eu sempre toquei, né? Sempre toquei guitarra e sempre cantei e tal. E eu vinha culto à tarde e à noite. Eu gostava demais, eu não perdia um culto. Todo dia eu ia ao culto. Quem que me quebrou um pouquinho isso foi a Costela, né? Ela que me falou, não, mas para que ir no culto todo dia, não sei o quê. Porque ela queria falar comigo por telefone e eu estava no culto, né? Essa Mas eu época não não tinha perdi. WhatsApp, não tinha nada, né? Não tinha, só tinha telefone, mas era caro para chuchu, né? Mas aí eu comecei a deixar de ir um dia ou outro, mas a verdade é que eu gostava de ir em todos os cultos. E eu orava com os irmãos, eu cantava com os irmãos, eu adorava aquilo ali. E era um adorador mesmo. E um Uhum. certo dia, o nosso diácono foi à padaria comer alguma coisinha, e eu fiquei na igreja cantando. O que eu fazia? Eu ligava a guitarra e eu ficava cantando lá dentro e atraindo o pessoal que passava na rua. E nós não tinha um programa de rádio, não tinha nada. E eu ficava cantando os hinos de José de Paula, que eu gostava demais. José de Paula, Vitorino Silva, gostava muito de... Aquele do Drogas Matam, como chama? Que eu esqueci o nome dele agora. Eu esqueci o nome, mas eu gostava muito. E eu ficava cantando na igreja com a guitarra, volume todo lá e cantando, e o pessoal se juntando. E um dia entrou um grupinho de pessoas e eu cantando lá, né? Os hinos de José de Paula, tal, tal, tal. E não é que eu cantando, de repente eu comecei a perceber que um rapaz começou a passar mal. E começou Uhum. aquele gesto de que vai cair, e começou a perna bambeou, e vem daqui, vem dali, balança daqui, balança dali. E eu peguei e falei, olha, não é que eu tô poderoso mesmo, rapaz? Pois é. Só que eu tava morrendo de medo, porque eu nunca tinha expulsado um demônio assim, tipo, desse jeito, né? Com os Uhum. irmãos assim na igreja, assim, aquele famoso sai, sai e tal, né? E tinha tido uma experiência só, assim, de expulsar demônio um dia, que eu me lembre, né? E o Uhum. rapaz começou a amolecer, e eu peguei, deixei a guitarra e fiquei de longe. Sai, Satanás! Sai, mas doidinho para que não viesse para cima de mim, né? E passou um pouquinho, logo eu vi, estava expulsando o demônio lá, né? Do irmão, e os irmãos lá foram se aglomerando também e tal. E eu já achei que estava cheio do poder mesmo, cheio da graça, e estava mesmo, né? Foi uma Glória a benção que Deus. aconteceu. Não, é Tocando guitarra ali. interessante. Glória a Deus. Não, e para mim, assim, você me conhece como pouco, você é meu pai, a gente fica, eu vivi debaixo do seu teto, acho que
tinha 27 anos, né, quando eu me casei. E para mim não há nada mais importante na vida de uma pessoa, independente de ser jovem ou não. Claro que eu recomendo isso na juventude, é ter um encontro real com Cristo. Aliás, o meu ministério hoje, meu chamado, o principal foco é que pessoas tenham um encontro com Cristo. O próprio nome do meu ministério chama Ministério Regenere, né, que é o Ministério de Jovens da Sede Mundial. Que dicas você dá, pai, para as pessoas que muitas vezes viveram aquilo que eu vivi, às vezes aquilo que você também viveu, de estar há tanto tempo dentro da igreja, mas ainda não tiveram um encontro com Cristo e ainda, entre aspas, não se lembraram de Deus na sua juventude, né, que é o tema que a gente está falando. Como é que foi isso para você? O que você instrui? Como é que você direciona o jovem para, olha, esse caminho aqui você vai conhecer a Deus pessoalmente? Então, bom, antes de falar sobre isso, quero só deixar assim bem claro para a juventude, né? Porque às vezes tem aquele costume de se falar, não, porque o jovem, ele é jovem e está tudo tranquilo, porque Deus entende a juventude. Eu sei que Deus entende a juventude e tudo, mas não tem esse negócio de, ó, você vai servir o exército, depois você volta e vamos acertar nosso detalhe com Deus. Não, 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 não. Nós temos aí o estado de inocência, e depois do estado de inocência já é o estado de consciência. A partir do momento que você tem consciência, você começa a pecar. E a partir do momento que você começa a pecar, você tem que ser regenerado. O Ministério Regenere é um ministério que o nome em si já é uma coisa interessante, Regenere. Então, precisa ser regenerado. Porque se não for e a igreja for arrebatada ou a pessoa morrer, infelizmente não tem salvação. Não. E eu sei que é chato falar isso para muitas pessoas, porque muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Sim. Mas a verdade precisa ser dita. Não é? Precisa ser dita. A partir do momento que você tem consciência, e olha que hoje, com tanta informação, a consciência de uma pessoa está vindo muito cedo, né? Você vê hoje qualquer pessoa de 11, 12 anos aí sabe descrever um parto. Uhum. O que leva a entender que realmente hoje está muito fácil a pessoa ter um conhecimento e a pessoa sair da inocência. Mas, segundo os judeus, né, quando a criança vai fazer o bar mitzvah, seria a passagem, então, saindo da inocência e vindo para a consciência. Segundo, né, então, eu acredito que esse negócio, não acredito nesse negócio, não, você só vai ter que na igreja algum tipo de compromisso depois que você serviu o exército. Não acredito nisso aí, não. Tá? Busque a Deus e você tem que ter um encontro com Deus, porque enquanto você não tiver um encontro com Deus, você vai ser uma figura alegórica dentro da igreja. Você vai estar mas espiritualmente você vai estar longe de Deus. Vai cantar? Vai, mas vai até dar um glória a Deus? Vai, mas é aquela velha história do povo que louva, que exalta tudo, mas o coração está longe de Deus. Não é? É preciso ter um contato com Deus e é preciso receber o Espírito Santo. Isso vem através de uma busca. Tem de buscar. Tem de buscar. Se não for empreendida uma busca, jamais você vai se encontrar com Deus, jovem. Jamais você vai poder ter o contato que você precisa ter com Deus. Não é? Essa busca passa pela oração, pelo jejum, pela santificação. Essa busca passa realmente pelo seu abandono das coisas que profanam a presença de Deus na sua vida. E tudo tem que mudar. Tudo tem que mudar. Você começa a buscar, você começa a orar. É a única forma que eu entendo que a pessoa pode ter um encontro com Deus. Não é? Eu não vejo outra maneira. Sim. Eu vejo dessa forma também, né? É o que Jesus falou lá em João 3,3 para Nicodemos: a não ser que o homem nasça de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então eu sempre martelo em cima dessa questão. Você pode estar dentro da igreja presenciando milagres e maravilhas, como eu cresci e vivi dentro da igreja Deus e Amor, mas você não teve um encontro com Cristo, você não nasceu de novo, infelizmente você não está salvo. Isso é bíblico, é a Bíblia que diz isso, Jesus que falou isso, né? E em cima disso eu concordo. Depois de tudo que eu vivi, eu acho que quando a gente está falando aqui sobre a juventude, e Deus conhece todo mundo, e infelizmente muitos de nós, assim como foi comigo, espera chegar num momento de vida onde você não tem mais uma alternativa. Deus precisou me permitir chegar no meu deserto, onde eu tinha perdido meu propósito, minha esperança de vida, para que peraí, deixa eu ver isso aqui, eu acredito na palavra de Deus. Aí foi quando eu entrei em oração na madrugada, e aí foi quando Deus se revelou a mim, eu tive encontro, e aí sim nasci de novo, né? Em cima disso, pai, eu queria perguntar uma coisa sobre essa questão. Uma vez que a gente nasce de novo, uma vez que a gente nasce do Espírito Santo de Deus, e nós somos adotados como filhos de Deus, né? Nós deixamos de ser apenas criaturas e passamos a ser filhos. Durante esse processo na minha vida foi onde eu encontrei o meu propósito.
Desculpa, engasguei aqui. Durante esse tempo, eu já falei várias vezes que eu sempre queria ser jogador de futebol, achava que esse era meu propósito de vida. Mas depois que eu nasci de novo, Deus começou a direcionar os meus caminhos para que eu encontrasse o meu propósito. E hoje eu encontrei o meu propósito. Meu propósito é proclamar as boas novas. Meu propósito é estar em cima do púlpito. Eu acho que eu já compartilhei com você isso. Eu já compartilhei várias vezes em público. Uma experiência que eu tive muito forte com Deus no velório do vô, do missionário Davi Miranda. Quando eu, o André, o Diego, os outros primos estavam carregando o caixão dele para fora da igreja, Deus falou muito claramente no meu coração: olha, o seu avô só saiu do púlpito num caixão. É isso que eu quero de você. Aquilo foi uma das coisas mais marcantes da minha vida, porque eu já tinha começado meu ministério, já tinha traduzido ele, já tinha começado a pregar também. E foi um momento que eu abandonei tudo. Eu falei, não, isso aqui é o que Deus me chamou para fazer, isso aqui é o meu propósito. Foi por isso que Deus me criou. Minha criação está baseada nisso aqui, de anunciar ao mundo que Deus é real, que Jesus Cristo morreu para nos salvar. Como que você associa essa questão de nascer de novo em Cristo e ter o nosso propósito, o nosso chamado em Deus encontrado? Como que foi isso para você e como é que você acredita que isso acontece? O que você tem a falar sobre isso? Ah, para mim, na verdade, assim, tipo, a partir do momento que eu senti que Deus me tomou, Deus entrou na minha vida, ah, eu passei a ter um propósito, passei a ter um objetivo na vida, mas bem genérico. Eu queria impactar vidas, eu queria impactar pessoas. E eu queria impactar tanto falando, palestrando, né, pregando, como cantando também. Isso passou a ser o meu propósito de vida. E para isso eu passei a correr atrás. Naquele tempo a gente não tinha as facilidades da internet, né? A gente não tinha as facilidades das faculdades, universidades bíblicas, seminários, era tudo muito escasso. Então eu passei a correr atrás através das literaturas que nós tínhamos também, que não eram tantas assim. Não é? Para dizer a verdade para você, eu não sei se a questão do propósito, do objetivo de vida, eu acho que é bastante particularizado. Não é? Eu acho que é diferente para as pessoas, até a forma que vem. Mas eu acredito que Deus coloca no coração de cada pessoa um propósito dentro da sua própria capacidade, dentro daquilo que ela pode realizar. Porque eu já vi muitas pessoas criarem um objetivo de vida, um propósito de vida, totalmente fora do contexto que ela poderia fazer. Você vê que a pessoa não vai conseguir nunca. Então eu acredito que a pessoa ela pode e deve entrelaçar a sua vida à vontade de Deus. E é igual como você vai para a faculdade. Não foi a questão, não é a questão de você chegar de repente e A, B, C, D ou adoletar esse aqui que eu vou fazer. Não, você busca como é que chama aquele negócio de vocação que eles fazem? O teste Um vocacional. teste vocacional, para você saber o que você realmente, o que vai te interessar. Então eu acredito que o propósito de uma vida, ele tem que estar dentro de uma vocação, tem que estar dentro de uma condição até mesmo de inteligência das pessoas. Eu acho que não adianta uma pessoa que eu vou dizer assim, tipo, não tem uma inteligência aguçada dizer, não, eu quero ser pianista clássico. Eu acho que é complicado, não é? Ah, eu quero ser professor de física. A pessoa faz 7 anos a sétima série e diz que quer ser professor de física. Fica complicado. Eu acho que, assim, os nossos propósitos têm que estar calibrados com a vontade de Deus. A gente pode buscar essa vontade do Senhor, que o Senhor nos dá a direção. Tanto para a nossa vida pessoal, a nossa vida secular, como também para a nossa vida espiritual. E o que você falou é uma coisa interessante. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e você não ter um objetivo na vida espiritual. Não tem Uhum. como. Eu sempre gosto de falar um hino do Alceu Pires, o Levi que me mostrou uma vez, que crente não tem crente que é crente de banco. Né? Ah, eu sou crente de banco, não tem esse negócio. Esse aí, pedaço de banco é pega e parafuso. Você Uhum. tem que ter um objetivo, sim, na sua vida espiritual, porque nós somos chamados para dar frutos. O que a Bíblia fala Sim. em João 15, né? Nós fomos chamados para dar frutos. E nós Uhum. estamos na videira, e na videira nós podemos dar frutos. E aquele que não dá fruto, ele é cortado e é lançado no fogo. Então, todos nós temos que ter uma vocação espiritual e é impossível você dizer que você teve um encontro com Deus e você não ter um objetivo na sua vida espiritual. Isso sem Sim. falar secular. Sim. Não, eu acho interessante essa questão que você falou, que o nosso propósito, e eu acredito isso exatamente que você falou,
que Deus ele vai nos direcionando. Eu acredito que isso é quando a Bíblia fala todos que são é, é, filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, né? Eu acredito que foi, pelo menos assim, foi comigo, né? Eu fui guiado. Eu sempre falo que eu nunca me imaginei pregando. E hoje eu estou pregando, mas quando eu olho para trás, desde criança, eu sempre tive uma facilidade de falar em público. Isso eu via na minha escola, nas apresentações em grupo, enfim. Tem gente, eu não sei se você sabe dessa estatística, que o maior medo das pessoas não é morrer, é falar em público. Sim, Isso sim, sei. é uma coisa incrível isso. E para mim sempre foi uma coisa muito tranquila. Eu nunca tive medo de falar em público e hoje eu enxergo que foi algo que Deus me deu desde criança para culminar com o meu propósito de vida. Então eu acho muito interessante isso para os jovens que estão nos acompanhando. Quando nós começamos a ter um relacionamento com Deus, conhecemos a Deus e Deus começa a revelar o nosso propósito, o nosso chamado e vai nos direcionando. Isso provavelmente vai culminar com algum tipo de dom que você tem. E eu vou para o outro lado também. Gostaria muito de cantar e tocar, só que, né, a minha voz já não é muito privilegiada e, né, eu também não tenho o dom que a mãe tem, por exemplo, de cantar. Então, legal, eu gosto, gostaria de fazer, quem sabe eu ensaio bastante um dia para cantar um hino aí ou outro, mas não tenho o dom que, né, eu tenho para falar em público, por exemplo, né? Faça, Então, faça como eu. Faça como eu. Quando o povo não quiser dar glória a Deus, ameace. Ou vocês dão glória a Deus, eu canto. não tem como não. É legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui que tem muito a ver com as gerações, diferenças em gerações, né? A gente vê que o mundo ele muda muito rapidamente, né? Especialmente agora na era da informação. Você mesmo falou das facilidades que a gente tem. Hoje todo mundo tem na palma da sua mão acesso a milhões de informações ao redor do mundo num clique, né? Em cima disso, pai, como é que você enxerga as principais diferenças para um jovem viver uma vida cristã com Deus na sua época para nos dias de hoje? Quais são as principais dificuldades, as principais diferenças que você enxerga nesse sentido aí para o jovem? Então, primeiro eu vejo a diferença cultural, né? Diferença cultural, no sentido mesmo do conhecimento, né? Depois eu vejo a diferença também na questão de libertação. No tempo meu de juventude, infelizmente, a questão da cultura não era, como poder dizer, sem ofender ninguém, vai. Não era algo que a gente poderia, assim, tipo, se acabar dizendo, não, eu tenho uma cultura que realmente as pessoas me admiram pela cultura que tenho. Não, não. O jovem cristão era visto como o jovem analfabeto, como o jovem que não sabia falar, como o jovem que não tinha faculdade. Dificilmente um jovem, não era só o jovem cristão, na verdade, né? Mas o jovem cristão, principalmente, dificilmente ia para uma universidade. Era muito difícil para tudo, né? Então, o que acontece? Acontece que quando você não tem cultura, quando você não tem conhecimento, você acaba se permitindo aprisionar, né? Então, infelizmente, os nossos jovens eram prisioneiros de tantos sistemas, e digo isso com dor no coração, até às vezes sistemas dentro de todas as igrejas, não era só a igreja A, B ou C, não, todas as igrejas tinham sistemas que aprisionavam muito a juventude. Então a juventude ficava o quê? Acuada, medrosa, ela não se sobressaía. E hoje a gente vê que a juventude, ela procura, ela sabe que ela precisa crescer culturalmente para assumir posições de destaque dentro da sociedade, dentro da igreja e dentro de tudo, não é? Os jovens cristãos hoje eles estão tomando lugar em todos os pontos da sociedade, eles estão assumindo posições mundialmente, eu diria assim, conhecidas, e isso liberta bastante. O conhecimento libertou muitos jovens também, eu diria, de prisões tolas, eu sempre digo isso, que faziam dos nossos jovens, jovens medrosos, jovens que tinham medo de falar, jovens que tinham medo até de se manifestar, não é? Então, eu acho que a diferença principal, a diferença total é a questão cultural, a questão do conhecimento, a questão da libertação que aconteceu, tem muito por acontecer ainda, mas que leva os jovens a ter mais confiança, não só em Deus, né? Porque confiança em Deus, mesmo os jovens do passado tinham muita confiança em Deus, até pareciam mais temerosos, não é? Em tantas partes, mas eu diria assim que a confiança, você precisa ter confiança em você, senão você não consegue falar.
você precisa ter confiança em você, senão você não consegue se manifestar dentro de uma, eu vou dizer, de um movimento de pessoas. Por exemplo, você vai num encontro de pessoas todas formadas, ali tem advogados, ali tem engenheiros, ali tem cientistas. Ali, se você não tem confiança em você mesmo, você pode ter certeza que você vai estar na estatística dos que preferem morrer do que falar em público. Uhum. Aí você deixa de, às vezes, fazer o que é preciso ser feito com pessoas que também precisam ser tocadas, precisam chegar ao conhecimento de Deus. Então, eu acho que essas duas palavras são palavras, claro que o assunto vai longe, não dá para se esgotar só no que eu falei, mas eu acredito que a questão cultural e a questão da libertação são dois pontos, tem muito mais, é claro, que são bastante diferenciativos entre a juventude do passado e a juventude de hoje. Legal. E eu vejo também isso, assim, isso é o lado positivo disso tudo, né? Mas eu vejo, por exemplo, hoje, o lado positivo disso, só para complementar, a forma como eu vejo, né? Hoje eu acredito que a igreja brasileira como um todo, não apenas os jovens, não apenas a nossa instituição, mas eu acredito que a igreja hoje tem uma melhor compreensão do que a palavra de Deus fala, né? Por conta desse fácil acesso à internet, a pesquisas, a hermenêuticas, enfim, teologia, tudo que a gente tem hoje em acesso, eu acredito que a igreja está compreendendo um pouco melhor a palavra de Deus. Como um contraponto ruim, a gente vê hoje uma crise de ansiedade, de depressão, que é o mal do século que a gente tem vivido. Aliás, na última live a gente falou sobre isso. E ao mesmo tempo, tantas pessoas aí viciadas, por exemplo, em pornografia. Por quê? Porque hoje o acesso a conteúdos ilícitos estão muito fáceis também, né? Então, essa facilidade na informação tem os seus dois lados, né? Tem o lado bom, que muitas pessoas hoje estão muito mais instruídas, conhecem melhor a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo é uma dificuldade maior, você diria, para o jovem hoje andar em santidade, andar em obediência à palavra de Deus do que na sua época? Eu acredito que sim. Acredito que sim. O jovem, a questão da depressão sempre houve, tá? A questão até a crise de identidade sempre houve, não é? Existe a questão da identificação com o século que você está vivendo, é claro, né? E a questão da identificação é esse processo, não é? Complexo de socialização, que hoje me parece que a necessidade é muito maior do que antigamente. Isso deprime às vezes, isso leva à ansiedade às vezes, né? Então, é claro que naquele tempo já existia tudo isso, mas hoje eu vejo a situação muito pior que antigamente. Tá? Eu vejo que hoje o jovem sofre muito mais porque ele tem muito mais recurso, eu diria assim, para se distanciar de Deus, eu diria, e ele tem muito mais propostas, tem muito mais ofertas, não é? E a partir do momento que o mundo vai se enchendo de tanta informação, vai se enchendo de tanta oferta, o jovem, é claro, ele se vê numa situação, às vezes, bastante complicada, porque ele é atacado de todos os lados, é atacado de todas as maneiras. E eu sempre achei, sempre acho que os piores ataques que a juventude sempre sofreu, desde o passado até agora, são os ataques sexuais, não é? Sim. As questões sexuais, as questões... até De, mesmo eu diria... de imoralidade sexual, né? Imoralidade sexual, né? No caso, porneia, no caso. Mas, por outro lado, eu vejo também que apesar de toda essa opressão, você tem uma base. Olha, tipo, você sabe que eu nunca tive problema em falar isso, sempre falei. No meu tempo de jovem, para que você conseguisse alguma coisa pornográfica, você tinha que ir a uma banca de revista. Eu digo você, mas eu não. Nem você no tempo de criança ou jovem ou adolescente, não. Tinha que ser uma pessoa maior de idade. E é uma banca, e escondido até da polícia. Chegar lá e perguntar se tinha os famosos, eles chamavam de catecismo. E catecismo, você sabe que é um ensinamento que a Igreja Católica dá para o jovem fazer a primeira comunhão. Sim. Então, eles estudam ali o catecismo e tal, mas eles falavam isso para enganar, que a polícia mandava o cacete mesmo, no tempo da ditadura, não podia, né? Então, chegava lá, catecismo, catecismo. Aí, qualquer coisa que aparecia diferente, a juventude se acabava, né? Entendendo o que eu estou falando, né? A juventude se acabava e tal. Agora, hoje não, nós estamos nesse confinamento aí. Eu estava lendo no site da UOL que os sites de entretenimento adulto, eles estão com 40% a mais de procura nesse tempo nesse tempo de confinamento. Eu vi isso aí. Então veja você, é claro, nós tínhamos as nossas batalhas da juventude, tínhamos os nossos problemas, mas nós tínhamos uma certa parede que nos protegia a respeito de algumas coisas.
Uhum. Hoje em dia eu vejo o acesso às drogas muito mais fácil. Eu vejo hoje o linguajar profano muito mais fácil. Eu vejo hoje a pornografia muito mais fácil. Eu vejo hoje as pessoas mudando o sagrado, transformando o que era pecado em não pecado. O que era pecado antes, hoje já não é mais pecado em muitas circunstâncias, muitas situações. Não é? Muita coisa que antigamente a gente sabe que continua sendo pecado, mas hoje, se você bobear, até você ouve até de pastores, não, o que, que tem isso? Ora, um determinado pastor foi num programa de auditório e falou que a masturbação era pecado. Um pastor famoso no Brasil. Falou, deu o maior bochicho, o maior bafafá. Então você vai vendo que hoje até essa inversão dos valores, É, essa nova experiência perniciosa a respeito de coisas bíblicas, mudando aí a sua forma de ser, realmente leva a uma situação complicada, a situação de pessoas, será que é, será que não é? E isso leva à depressão, à ansiedade, é claro. Acho que a juventude de hoje sofre muito mais do que a juventude do meu tempo. é É muito mais verdade. exposta. Em cima dessas ofertas que você falou, e eu concordo plenamente, assim, a gente tem hoje em dia muito mais acesso e muito mais facilidade de fazer coisas que vão contrária à palavra de Deus. Em cima disso, pai, que você sugere, como é que você acredita que o jovem hoje deve lidar? Porque quando eu olho para a sociedade hoje, você falando da sociedade no seu tempo, eu vejo cada vez mais a sociedade fugindo da sua base bíblica, porque, para quem não sabe, pelo menos o mundo ocidental, que é as Américas, América do Norte, América do Sul, foram continentes que foram fundamentados por cristãos, né, especialmente os Estados Unidos, enfim. Então, a nossa sociedade começou com princípios cristãos, princípios fundamentados na Bíblia, e está cada vez mais fugindo disso. Hoje a gente tem aí na cultura ideologia de gênero, nem mesmo o sexo biológico de uma pessoa é mais respeitado, o pessoal está tratando isso como uma escolha, sendo que, gente, é uma genética, né? E como é que você diria, nesse contexto em que cada vez mais a cultura afasta, não apenas o jovem, mas toda a sociedade da palavra de Deus, como é que você sugere que o jovem lute contra isso e permaneça naquilo que Deus chamou para a gente viver? Como é que você indicaria para as pessoas se fortalecerem e lutar? Porque eu acredito que é uma batalha isso, né? Tá. Você fez 3 perguntas, me lembro de duas. Fala aí, a outra que sobrar eu faço de novo. Então, a primeira questão é a questão dos valores, né? Os valores bíblicos estão sendo pervertidos, não é? A questão de ideologia que você falou, a questão de sexo, a questão do pecado não ser mais pecado, mas tudo isso nós temos que nos lembrar, tudo isso faz parte da plataforma do anticristo. Eu acredito piamente que não vai, olha, tá muito próximo de acontecer alguma coisa muito grande no contexto espiritual e escatológico, porque não é possível que a coisa possa continuar desse jeito. É claro que o anticristo ele vai vir e vai negar tudo que é de Cristo. Tudo que é Cristo ele vai negar. O anticristo vai contradizer Cristo. Então só pode ser algo do anticristo mesmo, né? Algo que já é uma plataforma apocalíptica, a questão das pessoas estarem negando os valores que Cristo pregou. Então você tem que abrir os olhos, você jovem, você até não jovem, porque isso aí já é uma obra satânica do anticristo negando Cristo. Não se esqueçam que o anticristo, o nome mesmo já diz anticristo. Uhum. Então, tudo que Cristo pregou, tudo que Cristo ensinou, vai haver uma negação através do anticristo. Nós sabemos que alguns apóstolos, né, nas suas escritas, já disseram, filhinhos, olha, isso que o anticristo já está entre vós. Então, o anticristo não é o anticristo, aquele anticristo, o cara, como vocês gostam de dizer, né? Mas Uhum. anticristos que têm se levantado para contradizer o Cristo. Tá? A questão das coisas que a pessoa faz para não cair nisso aí. Bom, eu gosto muito disso aqui, That's Mine também, né? Eu gosto muito de, assim, quando não há desejo, não há tentação. Não sei, eu não consigo ler na Bíblia, queria que a Débora achasse para mim, ou se você achar aí, Davizinho, para ler, quando a Bíblia fala que o homem, ele ele é engodado pela sua própria concupiscência. Sim. Então, aqui é o que eu não consigo ler na Bíblia, porque mesmo de óculos eu não consigo enxergar. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém, nós somos tentados pela própria concupiscência da nossa carne, né? Exatamente, exatamente. Então veja só, você só é tentado a partir do momento que você tem desejo. Então, jovens, entendam isso. Nós temos que matar aqui, ó. Sobre todas as coisas guardar a vossa mente. Tudo começa aqui, na mente. Então, Concordo se você plenamente. então, se você na sua mente
você não consegue se controlar, certamente você vai ser engodado pela sua própria concupiscência. Uhum. E se você for engodado pela sua própria concupiscência, a Bíblia fala, você vai gerar o pecado. E o pecado, e veja só a oportunidade que Deus dá. Depois de gerado o pecado, não quer dizer que você ainda pecou. O pecado só vai existir na sua vida depois que você consumar. O pecado, uma vez depois de consumado, é que ele gera a morte. Então você tem que, olha, descobrir todas as coisas e guardar a sua mente. Começou a dar qualquer coisa aqui, isso acontece com pessoas de todas as idades, acontece comigo, acontece com pessoas que estão vivas. Se você está vivo, você está sujeito a isso. Veio um mau pensamento, veio alguma coisa na sua mente que não é agradável ao Senhor, comece repreendendo já. O sangue de Jesus tem poder. Porque se você permitir que isso cresça, então você vai começar a gerar um certo desejo por essa questão, você vai gerar o pecado e você vai acabar consumando o pecado. Então você não pode alimentar isso. A partir do momento que você alimentar uma concupiscência, um desejo que não pertence a Deus, certamente você está muito mais perto de concretizar o pecado, e o pecado, uma vez depois de concretizado, ele gera a morte. Essa foi a segunda pergunta, agora a terceira eu não me lembro. Eu também não lembro o que eu perguntei, mas eu só queria comentar em cima disso que Pergunta você uma de cada falou. vez, porque senão me... É que na verdade eu vou pensando aqui, vou comentando, né? Mas enfim, às vezes a gente se perde. Mas em cima disso eu concordo plenamente. Aliás, eu prego muito sobre essa questão do coração, né? Porque a mente ela faz parte assim o que é o coração humano segundo a Bíblia? Nossos sentimentos, nossos pensamentos, a nossa alma, né? Nossa alma, É, exatamente. Coração é e, alma. é, e eu gosto muito do que, por exemplo, isso aqui eu estou complementando, né? Hoje a gente entendeu a graça, muita gente entendeu a graça, mas hoje é, eu não digo a nossa igreja ainda fala muito sobre mandamentos e tudo mais, mas hoje em dia tem um exagero muito grande em cima do que a graça faz e pouco se fala sobre aquilo que nós devemos fazer. Mas Jesus, quando ele veio estabelecer a graça, ele falou, lhes foi dito que aquele que deitar-se com uma outra mulher será o pecado de adultério. Mas eu vos digo, e um novo mandamento vos dou, que aquele que simplesmente pensar na sua mente, se deitando com uma outra mulher, já cometeu adultério no seu coração. Né? Então, eu acho muito interessante essa questão, e eu falo muito disso, e até a gente teve semana passada uma reunião com a nossa equipe falando sobre santidade. E é exatamente isso. Se você não guardar o seu coração, se você quer santificar a sua vida, começa na fonte. A fonte é o coração, a fonte é pensamento, alma, sentimentos, né? Então, em cima disso, eu acredito que a única forma, de fato, de vencer essas tentações, as ofertas que o mundo dá, isso para o jovem, ou até mesmo para pessoas não jovens, o que você falou, isso não acaba nunca, né? É viver em espírito. A forma como eu traduzo viver santidade é viver em espírito. A gente vê lá Gálatas 5, uma das passagens que eu mais me refiro na Bíblia é o que Paulo escreveu, carne contra espírito, espírito contra a carne, né? Então, a minha sugestão, aquilo que como eu combato tudo isso, toda noite, toda madrugada eu entro em oração, eu leio a palavra, eu jejuo, que nada mais é um ato de fé para mortificar os desejos da nossa carne, né? Então, eu acredito que essa é a instrução que a gente deixa para os jovens, né? Então, enfim, é um pouquinho disso aí. É isso, sem dúvida. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui, pai, para a gente, se tem alguma que dá para a gente responder. A gente tem aí 12 minutos para o final da live. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui que você possa responder. Vamos lá. Isso aqui parece que é interessante. Se pudesse subir um pouquinho a sua câmera, pai, só porque a pergunta vai ficar na frente do seu rosto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso. Tá bom? Você consegue ler aí a pergunta? O que é que eu falo para você? Como podemos marcar nossa geração de uma forma impactante? Isso. Interessante essa. Interessante. Interessante e difícil de responder, né? Eu posso começar e você complementa aí o que você responderia. Tem a resposta, assim, mas na verdade, eu acredito que primeiro, né, para impactar a nossa geração hoje, porque o meu objetivo de vida, o meu propósito de vida era impactar a nossa geração, mas eu acho que está tão difícil impactar a nossa geração, hein? Está muito difícil, está bastante complicado. E, de qualquer forma, eu acredito que se eu falar para você sendo luz, não dá, muito vazio.
Se eu falar para você, sendo um excelente cantor, não dá, está muito cheio. Testificando do Senhor, todo mundo faz, é complicado. O que você diria? Eu diria, em cima disso, algo que eu sinto para a minha vida. O que que eu sinto para a minha vida? Eu sinto que o propósito que Deus pôs na minha vida é muito maior do que eu mesmo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento, que são mais relatos de histórias de vida de grandes homens de Deus, eu acho que a única forma da gente conseguir trazer um impacto para a nossa geração é cumprir o nosso propósito em Deus, porque é Deus que vai fazer. E eu sempre falo do vô, de grandes outros homens de Deus, o próprio Billy Graham, por exemplo, que eles não eram capazes de fazer o que eles fizeram. Foi Deus que fez através deles, até da sua própria vida, pai. Você trouxe um impacto muito grande para a sua geração e você é o pai espiritual de milhares de pessoas que a gente já sabe, e até muitas pessoas que a gente nem imagina se espelham em você como um líder. Então, eu acredito que é dessa forma. Eu não vejo hoje no mundo, com 8 bilhões de pessoas, nós temos a capacidade na nossa Não própria existe mão. uma receita pronta, a não ser realmente deixar a vida na mão de Deus e Exato. a gente sentir o quanto a gente é incapaz de deixar Deus fazer, né? Exato, porque assim, hoje em dia são 8 bilhões de pessoas no planeta. Para você se diferenciar com a sua Isso, própria capacidade, ou você é um ET como o não, Lionel hoje, Messi, que é um cara extraordinário no que ele faz, ou você deixa Deus te usar da forma como ele deseja. Eu quero até falar da palavra impacto. O que que é impacto? Necessariamente você precisa trazer milhões de pessoas para Deus? Não, não acredito nisso. Eu acredito que impacto é você transformar uma vida. Teve um pastor que falou: bom, se impacto for só números grandes, então quase ninguém é impactante hoje. Quão impactante foi a mãe do John Wesley, que criou ele no temor do Senhor, na palavra de Deus, e John Wesley foi um grande avivalista no seu tempo. Então, ela foi impactante para a geração dela e ela impactou uma vida, né? E foi John Wesley que a gente sabe que foi um dos maiores avivalistas aí da história da igreja, né? Então, eu responderia dessa forma. A única forma que a gente consegue, de fato, trazer um impacto, especialmente para o jovem que está assistindo, você quer ser impactante. Eu acredito que isso é uma das coisas mais nobres que a gente pode fazer, olhar para o fim da nossa vida e falar: nossa, eu construí algo, eu toquei vidas e vidas foram tocadas através de mim. É nos colocar no centro da vontade de Deus e cumprir o nosso propósito, e pelo poder dele a gente vai trazer o impacto aí então, que a gente para deseja. responder a Aline, então, Aline, é assim, olha, você, deixa eu ver, como podemos marcar a nossa geração de uma forma impactante? Então, Aline, é assim, pega o seu propósito, pega os seus objetivos, seja você, a Aline, e deixa Deus ser Deus. Amém. É que é a forma de impactar vidas. De fato, a gente às vezes pensa em impactar vidas, a gente pensa em multidões, a gente pensa, não é? E é verdade, eu posso ser uma pessoa que impactou uma vida e valeu a pena, né? É, Com certeza. isso aí. Vamos ver mais uma aqui, que a gente está acabando o tempo. Depois a gente vai fazer uma oração para os jovens viver o que eles precisam viver, né, nesse tempo aí tão importante na nossa vida, que é a nossa juventude. Olha, essa aqui é interessante, pai. Vamos ver se você topa essa aqui. Qual palavra resume a igreja hoje? A gente pode abordar a igreja de Cristo ou a nossa igreja, enfim, fica à vontade aí de responder como você deseja. Esse pessoal está querendo acabar comigo, né? Tá querendo te derrubar. Que palavra resume a igreja hoje, né? Ah, eu não parei para pensar nisso ainda não, mas eu vou pensar rapidinho aqui. Deixa eu responder essa e você vai pensando aí na sua pergunta. Deixa eu responder, você responde uma coisa, eu respondo outra. Isso, isso. Eu vou responder no âmbito da igreja brasileira, na igreja evangélica do Brasil todo, né? Não, A não igreja aqui, apenas. eu estou entendendo a igreja aqui como salvos, né? Então você está Todos falando os da salvos igreja de da Cristo, igreja. né? É a igreja invisível. Tá. Eu vou falar sobre o âmbito da igreja brasileira, como é que está o mundo evangélico no Brasil. Eu acredito que a palavra que resume a igreja brasileira hoje é avivamento. A gente vê aí estádios lotados, acho que o próximo censo que vai sair, estão falando em torno de 70 milhões de evangélicos
Então, isso não é normal para um país com 200 milhões de habitantes. Isso é basicamente um terço. Se você vê olhar outros países aí, a taxa de pessoas que acreditam ou professam uma fé cristã é infinitamente menor. Então, o Brasil está vivendo um avivamento. Eu acredito que a palavra é avivamento. Mas eu trago uma ressalva em cima disso. Eu falei um pouco sobre o conhecimento da graça e antigamente falava muito sobre a lei, né? Eu acredito que a igreja brasileira está passando uma transição e eu sempre falo de extremos. Eu acho que nenhum dos extremos são corretos, porque Jesus ele falou sobre obediência, Jesus falou sobre santidade, mas Jesus falou também sobre o amor e a graça de Deus e quanto a gente só é salvo pela graça de Deus. Então, eu vejo um avivamento na igreja brasileira, mas eu acredito que dentro de 5 a 10 anos a gente vai encontrar um equilíbrio na nossa teologia, um equilíbrio na forma como a gente vê a Bíblia, enxerga a Bíblia, entende o Evangelho e vive uma vida mais equilibrada perante a Deus, buscando sim santidade, buscando sim obedecer a Deus, mas sabendo como que a gente vive dentro da graça. É o que eu acredito. Então a palavra que eu resumiria é avivamento para a igreja brasileira. Eu não sei. Eu tenho acompanhado bastante coisa, não sei. Tem muita coisa que eu sou crente ou cristão, né? Não sou da antiga, eu sou até bem moderno, tudo. Tem muita coisa que eu contestaria bastante sobre a questão da igreja brasileira, né? Eu acho que precisaria fazer mais diferença. Então, eu prefiro falar da igreja como um todo, a igreja salva, a igreja invisível, né? A igreja que milita visivelmente. Eu traduziria isso como esse momento da igreja como um momento que nós estamos clamando Abba Pai mesmo, né? Abba Pai. E clamando ora bem Senhor Jesus, porque definiria a igreja assim, porque a igreja hoje, apesar de todo o avivamento que possa estar existindo no Brasil, não é? Você tem acompanhado mais do que eu, né? Eu vejo também muitas coisas que não representam necessariamente a igreja invisível. Mas, de qualquer forma, eu acho que a igreja hoje se resume em ora bem Senhor Jesus, porque a igreja nunca, e eu já venho falando isso há mais de 10 anos, nunca sofreu tanto preconceito, a igreja nunca sofreu tanto bullying, não É é? verdade. Nunca foi tão escarnecida e nunca foi tão contestada como hoje. É claro que nós, como diria o bispo lá, né, nós estamos feito omelete, né? Quanto mais bate, mais cresce. É claro que sim. Mas eu diria que a nossa igreja hoje se resumiria no Ora Bem Senhor Jesus, porque nós estamos passando aqui na Terra momentos que eu nunca vi. É Eu nunca vi. verdade. E olha que eu fui de um tempo que assim, que horas, falta quantos minutos para acabar? 3 minutos. Então, rapidinho, um minutinho só. Eu fui de um tempo que você aceitava Jesus, tinha culto nas ruas, a gente tinha que sair com a Bíblia debaixo do braço, e era você sair de casa e começar, ó irmão, aleluia! Era horrível aquilo lá. Então a gente sofria um bullying também danado, mas nós não sofrimos as perseguições que estamos sofrendo hoje. Abra os olhos, você que não está vendo, que eu diria que você precisaria ver. É, Precisaria ver. Então acho que a igreja hoje está na base do Ora Vem, Senhor Jesus, viu? amém. Pai, tem 2 minutos aqui para finalizar a live. Faz uma oração rapidinho aí para a gente despedir do pessoal. Tá bom. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por esses momentos. Agradeço pela vida desses jovens, agradeço pela vida do meu filho, dos meus filhos, da minha esposa, da minha casa. Agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por esses momentos, ó Deus, em que nós aprendemos, nós nos comunicamos, falando das coisas boas, ó Deus, que o Senhor realmente tem preparado para nós, falando, Senhor, meu Deus, também da nossa vida, que certamente vai edificar tanta gente. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor esteja nos guardando a todos os instantes da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado aí pelo seu tempo. Foi Nada. muito boa a live. Espero que o pessoal tenha gostado aí dessa live sobre dias de juventude. A gente buscou falar um pouco sobre esse tema aí. Espero que vocês tenham pegado dicas, aprendido sobre o que é viver com Deus durante esse tempo aí. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos aí por terem Eu acompanhado. gostei. Que bom. O pessoal sempre pede mais, né? A gente fez aquela da semana retrasada e o pessoal ficou pedindo aí, então tem sido muito bom. Peço desculpas por Gente, não ter respondido tudo do jeito que vocês queriam, né? Mas é assim mesmo. que isso. Na próxima a gente separa um pouco mais de tempo para responder perguntas aí, que o pessoal gosta muito de tirar dúvida, mas foi muito bom, pai. Obrigado. Não mata o pastor, né? Perfeito. Um grande abraço, pai. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.